Hoje houve salvação nesta casa. Esta foi a palavra que Jesus deu logo sair da casa de Zaqueu, né? Aquele publicano, chefe maioral dos publicanos, podemos dizer o chefe dos cobradores de impostos, que era tão odiado pela multidão, que a multidão o considerava um pecador pela sua prática de cobrar impostos, né? De ser um publicano. Tanto que em Lucas capítulo 19, quando Jesus disse que iria à casa de Zaqueu, naquele dia, as pessoas se admiraram e disseram e murmuraram, né? Como ele pode se hospedar na casa de um homem pecador? Mas eu queria pensar com você, para começarmos bem essa semana, em algumas questões, não é? Olha, Zaqueu provavelmente tinha aquilo que o mundo mais valoriza, que é o poder maioral dos publicanos e a riqueza. O texto, por si só, diz que ele era rico, né? E nós podemos identificar isso porque lá na frente ele falou, depois do encontro com Jesus, que daria metade dos seus bens aos pobres. Quer dizer, esse homem poderia dar metade do que tinha os pobres e certamente ainda ia ficar muito rico. Mas o importante que eu queria que nós pudéssemos notar aqui é que mesmo sendo rico, mesmo tendo o poder, o maioral dos publicanos, né? Mesmo sendo reconhecido, né, pelo governo romano, pela sua função, tinha metas a cumprir, esse homem teve o desejo de ver quem era Jesus. Certamente ele tinha ouvido acerca dos milagres, porque em Lucas, né, antes do capítulo 19, narra diversos milagres, cura de leprosos, algumas curas realizadas no sábado, né, na sinagoga, enfim, vários milagres, a multiplicação dos pães e peixes. Mas provavelmente Zaqueu não tinha visto ainda Jesus. Mas olha, interessante, para quem tem tudo o que o mundo hoje aponta como sendo aquilo de maior valor, para que ver a Jesus? Não é? E ainda mais, para que se esforçar em vê-lo? Diz que ele subiu no sicômoro, né? Porque ele era de baixa estatura e grande era a multidão que cercava Jesus. Interessante, está aí novamente a multidão, né? Muitas vezes a multidão impediu pessoas de chegarem a Jesus. O cego de Jericó, aquela mulher que tinha uma hemorragia, lembra? A multidão impedia essas pessoas de chegarem perto de Cristo. Zaqueu, não por uma enfermidade, por um problema existencial dele, não, ele foi por curiosidade, não é? Ou até mesmo, quem sabe ele não pensava que estava faltando alguma coisa em sua vida e ele precisava ver este homem que fazia tantos milagres. E talvez ele tivesse alguma necessidade de um milagre na vida dele, que ele entendia que o dinheiro que ele possuía não poderia dar. Às vezes a riqueza, né, o poder nos engana, porque nós achamos que podemos conseguir tudo pelo poder que nós temos, pela riqueza que nós possuímos. Mas, de vez em quando, a vida faz com que nós passemos por algumas adversidades para entender que estas coisas, todas elas passam. E o significado e o valor destas coisas é bem limitado no tempo, no espaço também. Mas ele subiu lá no sicômoro para
ver quem era Jesus. Naquele momento, Jesus olhou para cima lá, né? E disse: Zaqueu, desce depressa, que convém que hoje eu habite na sua casa. Interessante. Não era amanhã, nem depois da manhã. Hoje. Zaqueu desceu depressa. Jesus foi à casa de Zaqueu, as multidões ficaram questionando como é que ele entra na casa de um pecador. Vê bem, Jesus tinha realizado diversos milagres. Mas as pessoas às vezes não estão atrás dos milagres apenas. Elas querem que o Deus, né, que realiza os milagres, ele esteja dentro daquela caixinha delas. Deus só pode fazer aquilo, só pode fazer dessa forma. Ele não pode contrariar um pensamento meu, porque senão ele perde até o valor, ou quem sabe, a condição de ser meu Deus. É assim que o mundo muitas vezes enxerga a Deus. Ah, não, eu creio em Deus da minha forma. E aí faz o que quer. Se comporta da maneira que quer. Se relaciona com as pessoas, se relaciona com o mundo da maneira que quer. Isto é, a pessoa cria o seu próprio Deus. Mas Jesus não se importa com isso. O próprio texto, lá no final, Jesus justificando até a sua ação, se é que era necessário uma justificativa, ele disse que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Pouco importa o que as pessoas falem, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Interessante quando ele falou para Zaqueu hoje, e Zaqueu desceu, a gente observa que muitas coisas em nossa vida mesmo, elas se resolvem com um certo tempo, não é verdade? Nós muitas vezes oramos, buscamos a Deus, nos colocamos na presença dele. E as respostas divinas e as ações divinas, na nossa perspectiva, ela leva um tempo maior do que nós gostaríamos que fosse, vamos falar assim, né? E naquele dia, em apenas um dia, Deus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, né? Jesus, o Filho de Deus, conversou com Zaqueu. E a vida de Zaqueu foi impactada de tal forma que ele disse espontaneamente, sem que Jesus perguntasse ou tocasse nesse assunto, o texto não fala nada disso. Zaqueu prontamente disse: Senhor, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém, ou todos aqueles que eu tenha agido de maneira errada no momento da cobrança dos impostos, provavelmente dentro do contexto, né? Eu devolverei 4 vezes mais. Veja bem, o quão rico era esse homem. E Jesus transformou esse coração em um dia. E chegou para a multidão e disse para a multidão: ó, esse homem que é desprezado devido à sua função de cobrador de impostos, no versículo 9 do capítulo 19 de Lucas, ele disse: também este é filho de Abraão. O que é que ele está dizendo? Assim como vocês. Isto é, o pecado dele não é maior do que o seu. O erro que ele estava praticando não era maior do que o seu. A multidão tem a tendência, né, de só enxergar o erro. Parece que a multidão procura alguém para apontar o dedo e mostrar os erros, para que os seus erros pareçam menores, pequenos, talvez insignificantes diante de Deus. Mas olha, Deus é capaz de transformar a nossa vida, a nossa circunstância, a nossa situação em um dia. Hoje, desce Zaqueu,
porque hoje eu habitarei na tua casa. Jesus demonstra que conhece o coração do homem. Jesus demonstra que Ele é capaz de transformar a nossa vida, a nossa perspectiva e levar salvação ao nosso coração de tal forma que nós possamos ser impactados em um mesmo dia. Logo, não existe distância, espaço para a manifestação do poder e do milagre de Deus na vida do homem. Que nós possamos começar bem esta semana, entendendo que hoje Jesus pode fazer uma transformação na nossa vida. Que hoje Jesus pode transformar a nossa realidade. Ele tem o poder para fazer. Que nós possamos confiar no Senhor. Assim como Zaqueu, o publicano, teve apenas a curiosidade de ver aquele que realizava tantos milagres e tantas ações extraordinárias. Que nós possamos hoje entender que esse mesmo Jesus está diante de nós. Esse mesmo Jesus que conhecia a Zaqueu, Ele nos conhece e pode transformar a nossa vida, a nossa existência, a nossa realidade, num abrir e fechar de olhos. Que Deus abençoe a tua vida nesta semana, em nome de Jesus.